Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os projetos de emenda constitucional, que a gente usa o termo PEC, que estão na Assembleia, alguns que já foram votados em primeiro turno e outros ainda que estão aguardando. Antes de falarmos da PEC, eu acho que é importante a gente resgatar que lá em 2015, quando o governo Sartori assumiu, ele congelou investimentos no Estado. Congelou investimento na saúde, congelou investimento da segurança, da educação, e isso se reflete no nosso dia a dia. Todos nós temos a clareza dos problemas que as escolas estão enfrentando, falta de funcionários, falta de professores. Pensem bem, nós estamos em agosto, ainda temos turmas sem professor na escola pública. A segurança não precisamos nem falar, e nem a saúde, porque todo mundo sabe como está. Então são projetos e propostas que atacam o serviço público. E automaticamente, quando se ataca o servidor público, também se está atacando o serviço público. Porque quem é que nos atende lá no hospital, no posto de saúde, na escola pública, ou nas delegacias ou na brigada? Essas pessoas que dão atendimento ao público são os servidores públicos. Que às vezes dá a impressão que as pessoas dizem, os servidores públicos, isso e aquilo e aquele outro, e não se dão conta que quando se ataca o servidor público, se ataca o professor, se ataca a polícia civil, se ataca aquele agente de saúde que está te atendendo. Então, cada vez que um governo atacar o servidor, ele está desqualificando o atendimento que tu merece, que é aquele da melhor qualidade possível. Temos ainda, então, na Assembleia, duas PECs que precisam a votação do segundo turno, que são elas a 242, que extinguia a licença-prêmio, aliás, que extingue a licença-prêmio, e transforma essa licença-prêmio em 3 meses para qualificação profissional. Esta PEC, ela atinge diretamente os professores, não é a todos os servidores. Por quê? Porque nós somente vamos perder a licença-prêmio. O que é a licença-prêmio? É uma vantagem que a gente conseguiu no momento que ganhamos o nosso plano de carreira, porque eu não sei se tu não sabe, não sei se tu sabes, servidor público não tem fundo de garantia. Quando a gente se aposenta, no final do mês a gente recebe só o salário. Então, diferente de quem trabalha na iniciativa privada, que faz o seu pé de meia, no serviço público não existe. Então, algumas coisas que uns chamamos de privilégio, na verdade são uma pequena compensação daquilo que se perdeu, que é o fundo de garantia. Essa licença-prêmio, então, retiram de nós que já temos no nosso plano de carreira uma licença-qualificação. Quando o professor quer estudar, ele retira, ele teria condições de sair para fazer essa qualificação que os outros servidores não têm. Então, essa qualificação para os outros pode contemplar, mas para nós, especificamente, os professores, estamos somente perdendo. A outra questão é a PEC 261, Esta, ela extingue o tempo que a gente traz do município para nós termos gratificações ou triênios. Por que isso nós brigamos contrário? Nós estávamos no serviço público, tanto no município, ou no federal, ou no estadual, é serviço público. Então, quando a gente vem, e isso a Constituição nos garante, a gente traz também esse tempo para contar, não somente para a aposentadoria, que isso continua, mas é tu ganhar 5% a mais a cada 3 anos, é tu ter direito nos 15 e 25 anos, tu ter uma gratificação de 15 e 25%. É privilégio? Não esqueça a informação anterior. São pequenas coisas que a gente conquistou para ficar no lugar ou para não sofrermos tantas perdas por não termos fundo de garantia. São pequenas coisas, mas o governo ataca aqueles que ganham menos. Porque para nós, tu imagina de 1.260, 5% sobre isso é muito? Será que é? Então, temos que discutir e pensar sobre isso aí. Então, essas duas PECs já foram aprovadas, falta a votação do segundo turno. E nós vamos estar lá para impedir. Porque esses pequenos direitos nossos, a gente tem uma queda na nossa qualidade de vida. Isso interfere na nossa qualidade emocional para poder trabalhar e dar o melhor para os nossos alunos, para vocês,
que estão nos ouvindo, ou para os filhos de vocês, quando se fala para os nossos pais. Mas temos mais PEC. O Rio Grande do Sul tem na sua Constituição um artigo 35 que diz o seguinte: o governo é obrigado a pagar integralmente os salários dos servidores até o último dia do mês trabalhado e o 13º até o dia 20 de dezembro. O que tem de tão terrível nesse artigo 35? Pois o governo quer retirar esse artigo. Por que retirar? Porque nós temos um governo que não cumpre a lei. Nós temos um governo que quer nos pagar quando bem entender. Nós temos um governo que usa o servidor público como chantagem para a sociedade gaúcha, dizendo, por exemplo, que tem que vender todas as estatais para poder pagar o servidor público. Não caia nessa conversa. Lembram lá em 2015? Quando aumentaram o ICMS, qual era o discurso do governo? Temos que aumentar o ICMS para pagar o salário dos servidores. Pois bem, aumentaram. Estamos com 20 meses de salário parcelado. Então isso não é verdade. O que é verdade? O governador Sartori era líder da bancada do PMDB lá do governo Brito. Lembra o governo Brito? Aquele que vendeu a CRT dizendo que, olha, era um horror, ninguém podia ter telefone, agora vai virar uma maravilha? Privatizaram. Tá bom o telefone hoje? Não, né? Então a gente sabe que aquela fala de lá também foi uma fala enganosa. O que o governador quer é vender todo o patrimônio do estado do Rio Grande do Sul, assim como foi feito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vendeu tudo para pagar os servidores. 4 meses não paga o salário dos servidores. Adiantou? Eu tenho dado até um exemplo. A proposta do governador Sartori é mais ou menos assim. Eu tenho um táxi. Estou cheio de dívida. Aí as pessoas dizem, vende o táxi para te pagar as contas. Daí eu vendo o táxi. Minha surpresa, no mês que vem eu não tenho mais o táxi para eu poder trabalhar e ter o meu dinheiro. Portanto, a consequência vai ser simplesmente um aprofundamento da crise. O Rio Grande do Sul é igual. Não esqueçamos que o governo quer fazer uma outra renegociação, aquela mesma que fizeram lá no Brito, que nós pegamos 9 bi e hoje devemos 52 bilhões. Ele quer fazer novamente. E de 52 bilhões nós vamos passar para 87 bilhões, quer dizer, é a insolvência do estado do Rio Grande do Sul. E isso incomoda muito o governo porque a gente se colocou frontalmente contra esta PEC. E daí veio contra-ataque. O governo fez outras 2 PECs que mandou, por exemplo, uma que era para fazer um plebiscito, que não conseguiu, perdeu maioria, já retirou. Mas e a outra de acabar com os adicionais por tempo de serviço? Gente, isso é muito perigoso, porque apesar do governo não dizer, ele diz, não, isso é para não contar o tempo fictício. Isso é bobagem, desde 98 já não podemos mais. Mas no bojo dessa PEC tem um artigo que pode dizer, não pagaremos mais os triênios. Triênio é ou não é um adicional? É. Então não está claro e que no governo, quando a gente não confia, porque não é sério, a gente tem que estar muito atento a todos esses detalhes. E por fim, esse sindicato que tanto está incomodando, esse sindicato que fez com que o governo perdesse a maioria na Assembleia, para passar todas as PECs. Esse sindicato que não sai da frente do Piratini da Assembleia pressionando para defender o serviço público, de qualidade. Para os pais de vocês e para vocês, ele tinha que atacar o sindicato. E sabe qual é a novidade? Ele fez uma PEC dizendo que não ia ter mais cedência para os sindicatos. Como a gente trabalhou e hoje ele não tem mais 33 votos para aprovar a PEC, ele então mandou um PL no dia 2 de agosto, com regime de urgência, que quando a gente diz, está no 62, o que quer dizer isso? É que 62 é o artigo que diz, tem que tramitar com urgência na casa. Então ele botou uma proposta que é o PL 148 em 62, dizendo que o Estado vai simplesmente liberar uma pessoa por sindicato. Agora pensem comigo, nós temos 497 municípios no Estado. Nós temos 86 mil sócios. Uma pessoa liberada para fazer todo o trabalho. É isso que ele quer. Tu vai ficar em casa. Os professores não vão ficar sabendo mais nada do que está acontecendo. E o governador terá toda uma estrada livre para destruir todo o serviço público. Por isso estamos na luta, por isso estamos contrários a essas PECs e por isso estamos aqui conversando contigo.
Porque tem um deputadinho aí que diz que quando a gente conversa sobre projetos na escola, a gente está fazendo uma formação ideológica política. Não é verdade. O que eles têm medo é exatamente disso. Que você saiba o que eles estão propondo, que vocês tenham conhecimento do quanto é mal essas propostas para o nosso Estado e que você venha conosco, nos apoie para derrubar essas propostas. A luta é intensa, eles têm toda uma mídia ao lado deles e nós temos os sindicatos para nos defender. Então nós queremos convidar, vamos cada vez mais perguntar, saber, conhecer, para a gente poder lutar com mais qualidade. Espero todos vocês.